A partir de hoje nós iremos iniciar um novo momento, uma nova série para as nossas meditações. E a partir de hoje nós estaremos tratando sobre o assunto da santidade, da santificação. Essa realidade que tanto é importante e vital, imprescindível para a vida do cristão, ainda mais nos dias em que nós vivemos. Então, eu convido aos irmãos a todos os domingos fazer um grande sacrifício para estarmos aqui aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor a respeito da santificação, o que é santificação, e o que ela faz com as nossas vidas, a sua necessidade para nós. Então nós estaremos tratando deste assunto agora durante todo o mês de setembro. Que Deus então nos abençoe e que o Espírito Santo possa falar grandemente com as nossas vidas. Não somente falar, mas que nós possamos ser impactados e transformados pela palavra do nosso Senhor, palavra do nosso Deus. Convido aos irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 8. E a nossa meditação que trago para hoje, cujo tema é Vivendo em Santidade. Vivendo em Santidade. Diz assim a palavra do Senhor através do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanta maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte, quem rejeita estas coisas, não rejeita a homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Vamos orar novamente. Pai, nós rogamos ao teu Santo Espírito, que neste momento, nos encha com a tua palavra. Fala aos nossos corações. Usa, ó Pai, esse teu servo. Abra os nossos ouvidos, os nossos entendimentos e os nossos corações, para não somente ouvirmos a tua palavra, mas também a praticarmos e sermos moldados e transformados por ela. Te damos graças pelo teu Santo Espírito e te damos graças pela tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma das grandes perseguições, um dos grandes desejos que o ser humano tem, que nós temos, principalmente antes de atingirmos a maturidade, é o desejo pela liberdade. A liberdade é uma perseguição da nossa parte, nós queremos ser livres. E muitas pessoas, quando pensam em liberdade, quando atingem e quando julgam que chegam e atingem a liberdade, acham que são donas de si mesmas. Elas acham que todas as suas decisões são frutos da sua liberdade. São frutos da sua emancipação. Que todas as suas decisões são frutos da sua maioridade e são frutos da sua independência financeira. No entanto, muitas vezes nós não percebemos e as pessoas não percebem. Não temos condições de perceber que suas vidas muitas vezes são dirigidas pelas tendências do momento. A vida das pessoas são dirigidas pela cultura.
uma simples propaganda, uma simples imagem que passa na TV ou que nós vemos em um outdoor tem o poder de nos influenciar. Os meios de comunicação, eu vou citar aqui principalmente a TV, ao qual nós temos acesso a muitas coisas, muitas informações. Ela tem alto poder de persuasão. Muito embora pareça que a finalidade da TV seja apenas comercial, buscar o lucro através da audiência, o que está por trás de cada propaganda que nós vemos na TV, o que está por trás de cada programa e de todas as imagens que são usadas para isso, tem na verdade uma finalidade ideológica, tem na verdade a finalidade de formar opinião, de persuadir as pessoas, de conquistar a mente das pessoas, de impor um estilo de vida, de impor a você aquilo que você deve comprar ou não comprar, de impor a você como você deve se vestir, e de impor a você como você deve se comportar. Esses meios de informação são muito bem elaborados, de forma que as mensagens elas não se limitam ao ocasional visual, ou somente quando nós vemos aquela mensagem, quando nós vemos aquela figura, mas essas mensagens que são colocadas na TV, que são colocadas muitas vezes em outdoors, em revistas, essas mensagens elas penetram no subconsciente. Elas penetram no subconsciente das pessoas e sem que essas pessoas percebam, são dominadas por todas essas mensagens. E ainda dizem, eu sou livre para fazer o que eu quero, mas na verdade nós fazemos aquilo que a mídia dita. Então a nossa liberdade, ela se torna vã. Nós percebemos através da TV, nós percebemos através dos meios de comunicação, que cada vez mais a cultura brasileira tem sido influenciada pela irreverência e pela sensualidade. Há uma forte inclinação à permissividade, há uma forte inclinação à promiscuidade. Se os irmãos prestarem bem atenção no que é passado em nossa TV, nós chegamos a essa conclusão, que é uma forte inclinação ao mal, e que o desejo deles é que nós exatamente sigamos aquilo que eles ditam. E as pessoas têm assimilado essas mensagens de uma forma tão grande, que não percebem que as suas vidas, as suas opiniões agora são moldadas de acordo com aquilo que eles ditam na TV. E assim, dessa forma, nada mais é sagrado. Nós percebemos hoje que a Bíblia não é mais sagrada. Nós percebemos hoje que a família não é mais sagrada. Nós percebemos hoje que o casamento não é mais sagrado. Nós percebemos hoje que o nosso corpo não é mais sagrado. Vivemos em uma sociedade em que os valores tradicionais estão sendo trocados por uma ideologia que afirma que, na verdade, todos os valores são relativos. Tudo aquilo que nós temos, todos os nossos valores de tradição da família são relativos e assim eles podem ser trocados facilmente. Ainda dizem que os valores que nós temos, que nós trazemos da nossa família, que nós trazemos dos nossos antepassados, os nossos valores que nós trazemos dos bons costumes, essa ideologia, essas pessoas, eles dizem que esses valores eles segregam as pessoas, eles dizem que esses valores encarceram as pessoas. Eles dizem que esses valores tornam as pessoas inocentes. Eles dizem que esses valores tornam as pessoas tapadas. E aí eles pregam uma pseudo-liberdade. Mas será que somos livres? Será que estamos caminhando de acordo com uma liberdade que nós sempre almejamos? Ou será que nós somos escravos? Com isso, irmãos, abre-se uma enorme brecha para que os costumes mais absurdos sejam absorvidos pelas pessoas e entendidos como algo normal. Nós vemos as coisas acontecerem de uma forma assustadora e nós olhamos e dizemos, olha irmãos, isso é normal, isso faz parte da sociedade, isso acontece mesmo. E com isso nós temos agora uma sociedade sem limites. Nós temos agora uma sociedade sem valores, nós temos agora uma sociedade sem pudor. Paulo, então, quando escreve a carta à cidade grega de Tessalônica, tem em vista exortar aos cristãos sobre a abstenção daqueles cuidados, sobre a abstenção daqueles costumes dos quais eles viviam.
dos costumes da cultura grega, que era predominante na cidade de Tessalônica. E da mesma forma, nós vivemos hoje em dia em tempos de banalização da família. Nós vivemos em tempo de banalização do matrimônio, banalização do corpo e banalização do sexo, banalização da moral e da decência. Vocês acham isso normal? Nos dias do Novo Testamento, a situação na cidade de Tessalônica não era diferente. Os costumes sexuais no mundo greco-romano eram um verdadeiro caos, onde a vergonha não existia mais. Permissividade, bizarrice, era o costume daquela cidade e hoje tem se tornado. Para os irmãos terem uma ideia, naquela cidade, em Tessalônica, naquele costume, naquela cultura, a prostituição era legalizada de forma que havia prostíbulos do próprio Estado. Prostíbulos estatais. E os irmãos já perceberam que estavam tentando ultimamente legalizar a prostituição. Eu não sei, não tenho informações se já foi legalizada, mas estavam planejando legalizar a prostituição. E nos dias do Novo Testamento, quando Paulo escreve essa carta, havia prostíbulos do Estado e os lucros eram revertidos para os templos pagãos. Quando a imoralidade grega chegou também em Roma, os laços matrimoniais foram desprezados, o divórcio se tornou muito fácil e a moral entra também em colapso. Sêneca, com relação a essa situação de Roma, uma vez ele escreve e diz: a inocência aqui, ela não é rara. A inocência aqui, ela não existe. Em Roma, a homossexualidade era escandalosa. Era pregada, era anunciada, como nos dias de hoje. É bom, é normal. Deixa que as pessoas decidam. Deixa cada um seguir o seu caminho. É a mesma coisa que nós estivéssemos dizendo: deixe que as pessoas vão para o inferno. A situação era tão terrível que os costumes eram os mais desprezíveis. Calígula, além de toda a podridão que ele praticava, ele também praticava incesto com a sua irmã. Nero, além de toda a podridão que ele praticou incesto com a sua mãe e depois a assassinou. E dos 15 imperadores que havia em Roma, somente um não era homossexual, era Cláudio. No entanto, a esposa de Cláudio, ela costumava deixar as dependências do palácio e servir em um prostíbulo público. E depois ela voltava para o palácio. E assim os convertidos de Tessalônica, os crentes da igreja dos Tessalonicenses, eles saíram exatamente desse contexto. Eles saíram dessa realidade e Paulo agora estava dizendo a eles que tomem cuidado, para que se abstenham desse tipo de coisa. Para que essa situação, essa imoralidade, essa podridão não façam mais parte da vida deles. No entanto, Paulo tinha também alguns outros desafios, que eram regionais daquele lugar. E um dos grandes desafios que Paulo tinha para trabalhar com a igreja é que naquele local não havia oposição à imoralidade. A imoralidade era cultural. Agora os irmãos imaginam os cristãos, uma igreja em um lugar assim. Agora, irmãos, olhem para o nosso tempo. A imoralidade está se tornando cultura. A exposição do corpo, o nu, ele é artístico. O sexo, ele é prazeroso. Distribui-se preservativos. Crianças hoje têm relação sexual, não tem mais infância. Eu não sei se os irmãos já perceberam ou se já chegou a vocês a informação de que existem crianças de 9 anos que já são mães. Perdeu-se a inocência. Não havia oposição à imoralidade. Também em Tessalônica predominava um pensamento gnóstico.
E o pensamento gnóstico, ele é platônico, onde dizia que o nosso corpo é ruim, o nosso corpo não presta, e que somente a alma é boa, o nosso corpo é a prisão da alma, e o que se aproveita é somente a alma. E com esse pensamento, eles ensinavam que você poderia fazer o que quisesse com seu corpo. Pode se prostituir à vontade. Não tem problema algum. E o terceiro problema que Paulo enfrentava na cidade de Tessalônica é que a prostituição era vinculada à religião. Havia os prostitutos sexuais. Nos dias de hoje, 2015. Séculos se passaram, praticamente mais de 2000 anos. Mudaram-se as roupas, mudaram-se os carros, mudaram-se as casas, houve o avanço tecnológico, mas no entanto os costumes continuam sendo o mesmo. A imoralidade continua sendo a mesma, porque onde não opera o Espírito de Deus, impera o pecado, impera a imoralidade. E se nós notarmos no primeiro versículo, Paulo lembra aqueles crentes de que eles já haviam aprendido com Paulo como se deveria agradar a Deus. Olha, vocês já aprenderam conosco, com o nosso ensinamento, como se deve agradar a Deus. E pedimos a vocês que vocês continuem, porque vocês estão progredindo. Vocês estão progredindo na fé, então continuem assim. Mas Paulo também ele faz algumas exortações. E ele diz que se abstenham da prostituição. Abstenham-se da prostituição. O termo grego que Paulo usa para prostituição é porneia, que vem a palavra pornografia. E o que Paulo ele tinha em mente quando estava falando, quando ele usou o termo porneia, ele estava falando sobre várias coisas, e uma delas era a relação sexual ilícita, o que era normal naqueles dias. O que Paulo tinha em mente é a relação sexual antes do casamento e a relação sexual fora do casamento, a fornicação e o adultério. A palavra porneia também engloba outras coisas, como o homossexualismo. E toda prática sexual que é fora dos propósitos de Deus. E qual é o propósito de Deus para o sexo? E qual é o propósito de Deus para esse ato que hoje está banalizado? É que ele é feito para ser prazeroso dentro do casamento entre o homem e uma mulher. Porque esse é o plano de Deus. Isto é santo. No entanto, também a palavra porneia engloba a mente poluída, a mente suja, de forma que nós desejamos as coisas impuras. De forma que nós olhamos as coisas impuras e desejamos, e aquilo fica no nosso subconsciente, e aquilo fica na nossa mente. Se vocês observarem os comerciais de cerveja, qual é a figura que é usada no comercial de cerveja? A mulher, praticamente seminua, insinuante, agradáveis aos olhos dos homens. Vocês acham isso normal? E aí quando falamos de pornografia, quando falamos de imoralidade, vem à nossa mente aquelas pessoas que são viciadas em revistas pornográficas, que são viciadas em filmes pornográficos, que acessam a internet para ver pornografia, e nós dizemos, nossa, essas pessoas são pecadoras, essas pessoas são baixas, essas pessoas são imorais e têm um comportamento reprovável. No entanto, meus irmãos, a ideia de pornografia não se limita somente ao sexo e à nudez explícita, mas a toda forma de insinuação sensual. Meus irmãos, eu creio que todos nós temos TV. E em nossos programas, o que mais se explora é a sensualidade. O que mais se explora é o corpo feminino. E a TV brasileira, a nossa TV, os nossos programas, são os mais nocivos de todo o planeta para a formação do caráter de uma pessoa. A nossa TV, as nossas programações são as mais nojentas, as mais diabólicas, as mais nocivas para a formação do nosso caráter,
principalmente para a formação do caráter do teu filho, da tua filha, que ainda é adolescente, é criança. A TV brasileira é uma vergonha. As propagandas, os programas, com assistentes de palco, com dançarinas quase seminuas, com danças insinuantes. As novelas que abertamente se valem do sexo, da nudez, do adultério, da fornicação, da sensualidade, exalta a homossexualidade como algo normal e louvável, igual nos mesmos dias de Paulo quando escreve aos Tessalonicenses. E novamente a pergunta que eu faço é: como nós cristãos temos reagido a essa imposição da mídia? Como nós cristãos temos reagido a essa imposição da cultura? Notemos o que Paulo diz no verso 3 aos cristãos que viviam em situação semelhante à nossa. E lá no finalzinho ele diz que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Esta é a vontade de Deus, a minha e a tua santificação. E um grande problema que nós criamos com relação à vontade de Deus é que nós passamos um período da nossa vida, ou se não a nossa vida toda, tentando descobrir: meu Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer para mim? E é um grande equívoco da nossa parte quando nós vinculamos a suprema vontade de Deus para a nossa vida no que tange apenas a nossa vida material, apenas a nossa vida terrena, simplesmente para satisfazer tudo aquilo que nós precisamos para os cuidados desse mundo. E aí o que acontece é que quando surgem as barreiras e quando nossos pedidos cuidadosos que nós fazemos para Deus, para que Ele nos conceda algumas coisas, quando esses pedidos não vêm, nós começamos a questionar a Deus. E dizemos: ora, Deus se esqueceu de mim, porque Ele não concedeu aquilo que eu estou tanto pedindo. Ora, Deus está zangado comigo. E em alguns casos mais extremos, algumas pessoas abandonam a fé. Dizem que Deus não existe. E isso simplesmente pelo fato de Deus não ter concedido aquilo que eles estavam pedindo. Eu pedi uma casa, Deus não me deu a casa que eu queria. Eu pedi um carro, Deus não me deu o carro que eu queria. Eu pedi uma namorada bonita e Deus não me deu uma namorada. Eu pedi um esposo e Deus não me deu um esposo. Eu pedi um emprego dos sonhos e Deus não me deu esse emprego. O que está acontecendo de errado comigo? O que está acontecendo de errado com Deus? Que Ele não me deu nada daquilo que eu pedi para Ele. O problema é com Deus? Ou o problema é com a gente? O que vocês acham? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus não está tão preocupado com aquilo que você pede. Deus não está tão preocupado em conceder aquilo que você sonha. Embora Ele seja longânimo e Ele seja bondoso e conceda muitas vezes. Mas a preocupação de Deus, em primeiro lugar, é com você e não com aquilo que você está pedindo. A preocupação, o propósito principal de Deus é com o Guto e não com aquilo que o Guto está pedindo. É trabalhar na minha vida para que a santificação possa ser uma realidade na minha vida e eu possa se aproximar dEle. Não é dar o carro que eu estou pedindo, não é dar a casa que eu estou pedindo, não dar o emprego que eu estou pedindo, mas antes trabalhar na minha vida, moldar a minha vida de forma que eu seja agradável a Ele. É por isso que Deus muitas vezes, na maioria das vezes, não atende o nosso pedido. É que Ele quer fazer algo em você, em primeiro lugar, depois para você. O foco de Deus em Jesus Cristo é você e não aquilo que você está pedindo. É por isso que Ele é um Deus pessoal. Qual é a vontade de Deus? E Paulo responde que a vontade do Pai é a nossa santificação. A palavra de Deus no livro de Hebreus 12, verso 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O que o nosso Pai deseja então é que nós nos aproximemos dEle. O que Ele quer, o que Deus quer para nós, o que Ele quer de nós é estabelecer um relacionamento com cada um de nós. Mas sem a santificação,
de forma que a carnalidade e a impureza imperem em nós, em nossas vidas, e isso se torna impossível. Se em nosso coração habita toda forma de desejo carnal, e assim nós nos tornamos escravos do pecado, é impossível ter acesso ao Pai. Não temos condições de entender aquilo que é espiritual, pois a carne não tem conhecimento da verdade de Deus, pois Ele é santo. E assim, meus irmãos, somente por intermédio de Jesus é que temos livre acesso ao Pai. Pois em Jesus os nossos pecados são perdoados, e pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, somos inclinados a partir daí às coisas do Senhor, às coisas de Deus. E assim o Espírito Santo nos dá entendimento às verdades do reino e nos ajuda a viver em santidade. Viver em santidade é abster-se, é abandonar, é se privar de toda imoralidade. E o propósito de Deus a nos exortar através de Paulo a abandonar a prostituição e a imoralidade não é nos encarcerar. E as pessoas olham para os cristãos e dizem: que bando de tonto, que bando de otário. São pessoas tapadas, são pessoas que não aproveitam a vida. São um bando de infelizes. Mas deixa eu dizer outra coisa para você. Quando o nosso Pai amorosamente nos diz: abstenham-se da prostituição, de toda forma de moralidade, Ele está querendo blindar você, Ele está querendo cuidar de você, Ele está querendo blindar a tua vida, Ele está querendo blindar o teu casamento, Ele está querendo cuidar da tua vida de forma que as trevas não tenham poder sobre a tua vida. Ele quer se aproximar de você, Ele quer trazer você para perto dEle. Tudo que Deus faz, tudo que Deus manda, tem por trás disso um gesto carinhoso de amor de um Pai que nos ama. Nós cristãos, tendo esta exortação, devemos literalmente excluir de nossa vida tudo que é contra o Espírito que habita em nós. Nós somos casa do Espírito Santo, nós somos morada do Espírito Santo. Meus irmãos, nós precisamos ter domínio sobre a TV. Nós precisamos ter domínio sobre a internet. E não elas nos dominar. E não elas, essas informações, ditarem as regras para nós. No verso 5, Paulo diz ainda: não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Não pelo desejo da imoralidade e da sensualidade. E assim nós que conhecemos a verdade através da palavra, somos indesculpáveis quando escorregamos e quando pecamos, porque nós conhecemos a verdade, nós temos a exortação, nós temos a palavra, nós temos o conhecimento e sabemos o que Deus quer de nós através da palavra. Note agora no verso 6. Paulo diz que nesta matéria ninguém ofenda e nem defraude o seu irmão. Quando Paulo ele usa a palavra defraudar, o que ele está querendo dizer, ele estava falando sobre uma situação que acontecia naquele local e que também acontece nos nossos dias. E esse defraudar o irmão é a pessoa despertar o desejo na outra pessoa através do seu comportamento libidinoso. Através das suas insinuações, eu desperto o desejo na outra pessoa, um desejo que não pode ser licitamente satisfeito. Fazer isso é defraudar os irmãos. Despertar esse desejo nas pessoas é defraudar os irmãos. Como nós vivemos em uma sociedade que gosta de se insinuar? Eu imagino que no próximo verão, com todo respeito às donzelas que estão aqui, mas as mulheres vão andar seminuas ou nuas, porque as roupas estão cada vez mais curtas. E essa cultura, ela tem entrado na igreja, de forma que as pessoas dizem: olha, Deus não liga para a roupa que eu estou vestindo. E de certo, Deus está preocupado com a tua vida. Mas você é templo do Espírito Santo, você é um testemunho vivo da palavra de Deus. E através do seu comportamento você pode defraudar um teu irmão e a tua irmã. Quando desperta nele o desejo por você,
O desejo que não pode ser licitamente satisfeito, e esse desejo fica carcomendo a pessoa por dentro. Deus é contra todas essas coisas e vingador. Por isso, irmãos, é que nós devemos viver em santidade. Sendo assim, meus irmãos, não pode haver em nós o sentimento de despertar o desejo e a atenção das pessoas. Assim, Paulo também diz que nós saibamos possuir o nosso corpo em santificação e honra. E a palavra que Paulo usa novamente no grego para corpo, ele também está dizendo, ela é similar a vaso. O nosso corpo ele é como um vaso, e nós somos vasos de honra. Para ser cheio não de toda impureza e de toda imoralidade, mas para sermos cheios do Espírito de Deus. Onde não habita impureza, onde não habita imoralidade. Deus nos chama assim, para uma vida de santidade. Uma santidade vivida na alma, no corpo, pois o nosso corpo é sim, morada de Deus, porque Ele rompeu uma grande barreira, fez um grande milagre, e o seu próprio Espírito habita em nossas vidas. Sabe por que isso, irmãos? Porque tanto você, como eu, fomos comprados por um alto preço. Você não é de você mesmo. Eu não sou de mim mesmo, mas pertencemos a Deus. E assim que nós vivamos longe da imoralidade, longe da sensualidade, que a nossa vida seja realmente uma vida de santidade e pureza, que sejamos sim inocentes, que sejamos sim puros, pois esta é a vontade de Deus para a nossa vida. Que nossos corpos sejam apresentados a Deus como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Ele. Porque foi para isso que Ele nos chamou. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20, a palavra diz: ou vocês não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuí da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Fomos redimidos para viver em santidade, pois Deus é santo, abandonando e não permitindo que toda sorte de impureza e imoralidade faça parte de nossas vidas, que entra através dos nossos olhos para a nossa mente. Por isso eu digo para os irmãos, cuidado com a TV, cuidado com aquilo que você assiste. Fazendo isso, nós estaremos presos sim com Cristo, mas livres do pecado. Não dominados pelo pecado, mas sim dirigidos pelo Espírito Santo. Não há possibilidade alguma de semelhança ou de comunhão com as trevas. Ou nós estamos na luz de Cristo, ou nós estamos nas trevas do pecado e somos dominados e dirigidos por Satanás. Eu e você fomos comprados por preço. Portanto, glorifiquem a Deus no vosso corpo. Que nós possamos viver uma vida de santidade. Que nós possamos ser agradáveis a Deus. Que Deus possa se comprazer no nosso louvor. Que Deus possa se comprazer nas nossas vidas. Que o nosso louvor seja como aroma suave a Deus. Não é necessário cantar muito bem. Não é necessário pregar muito bem. E nem se vestir muito bem. Mas ter uma vida santa, pura, verdadeira, diante do nosso Pai, por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E que Ele mesmo dirija as nossas vidas e que Ele mesmo nos abençoe. Amém. Oremos. Pai, os desafios são grandes. A imoralidade impera. A sensualidade impera. Nós vivemos em dias de banalização daquilo que o Senhor fez para a Tua glória. Pai, fortalece a Tua igreja. Ajuda-nos como cristãos, ó Pai, a abstermos de toda forma de imoralidade e de impureza. Que nós possamos, ó Pai, buscar as coisas do alto, para que o Teu Espírito habite em nós, para que nós possamos ser realmente luz do mundo, e para que onde estivermos, ó Pai, as trevas sejam dissipadas. Pai, nosso desejo é que o Senhor nos use, mas para que o Senhor nos use,
é necessário uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida verdadeira diante de Ti. Pai, purifica as nossas vidas através do sangue do Teu Filho Jesus. E nos ajuda, Pai, em nossas fraquezas. Nos ajuda, Pai, em nossos pecados. Entregamos as nossas vidas diante de Ti para que o Teu Santo Espírito possa trabalhar nossas vidas, possa quebrar o vaso imperfeito e fazer um vaso de honra, para que Ele possa habitar em nossas vidas. Esta é a nossa oração, este é o nosso desejo em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.